de Adenor, porque o Flamengo agora é de Felipe Luiz, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. É claro que eu gosto da ideia de um futebol bem jogado, eu torço pelo futebol bem jogado e só gosto do futebol porque ele é bem jogado. Quem gosta de futebol de resultado é quem torce para um determinado time, o que atualmente não é o meu caso, já faz bastante tempo. Então, eu quero ver jogo bem jogado, jogo legal, e aí pouco importa se o time está jogando com camisa azul, amarela, verde, vermelha, tricolor, alvinegra, tanto faz. E o Flamengo do Felipe Luiz começou fazendo isso. Nos últimos 3 jogos, a bem da verdade, o time não encantou. Isso me traz uma certa preocupação, porque o resultado veio, ok, 27 jogos de invencibilidade, isso não se discute, mas vocês mesmo têm alertado sobre o futebol mais pragmático que o Flamengo está jogando. Eu espero que o Felipe Luiz não caia nessa armadilha do futebol de resultado. Inclusive, ele falou algumas vezes, né, que se fosse para jogar feio, ele preferia perder. E eu espero que isso aconteça. Não é que o Flamengo está jogando feio, é que o nível caiu. E eu não estou nem me referindo à piada que é o campeonato regional. Estou falando do final do ano passado, quando ele assumiu o time, e era um time ofensivo, agressivo, um time que pouco permitia e muito fazia. Agora está mais pragmático. Temos que dar um desconto de um monte de jogos seguidos, né? Tem jogo toda hora, todo dia, mas eu espero que o Flamengo volte ao começo do Felipe Luiz, quando realmente mostrava um futebol que eu gostava de ver, futebol que encantava. Agora é um time que está obtendo resultado. Ok, resultado é resultado, mas eu prefiro pensar no time do Felipe Luiz do final do ano passado. O resultado, ele é fundamental para o futebol, é óbvio, mas principalmente para quem torce para o time. Não é o meu caso. Eu quero ver um futebol bem jogado, eu quero ver um futebol bom de se ver, uma coisa agradável. E se não tiver essa coisa agradável, não vale a pena. Eu sempre falei que o time que eu mais vi jogar nos últimos anos foi o City do Guardiola. Esse ano eu vi 1 ou 2 vezes só. Esse ano, quer dizer, essa temporada. Tá uma porcaria, eu não vou ficar vendo. Então não dá para perder tempo com isso. Espero que esse momento do Flamengo não tão brilhante, um Flamengo mais objetivo, seja curto. E que o Flamengo seja um time que ganhe jogos, sim, porque o resultado é fundamental, mas jogando um futebol que encanta, como chegou a fazer no começo do trabalho do Felipe Luiz. Quanto aos 27 jogos de invencibilidade, é ótimo, porque o futebol brasileiro ele não tem critérios, ele segue o modismo. E se um jovem treinador continuar fazendo sucesso, como o caso do Felipe Luiz, muito provavelmente os outros vão copiar, como copiaram o português, como copiaram treinador veterano depois que o Filipão ganhou, como copiaram auxiliar técnico quando o Carille ganhou. Então agora pode ser a vez de jovens treinadores, o que seria muito bom o Brasil retomar sua origem com jovens treinadores, com ex-jogadores que pararam de jogar e se prepararam para se transformar em treinadores, como é o caso do Felipe Luiz, e a gente voltando a ter um futebol mais da nossa origem, mais com a nossa cara. Venceu, mereceu vencer, mas eu quero mais desse Flamengo, viu, Pilhado? Eu concordo, Flávio, quando você fala dos últimos jogos, né? Mas são os 2 últimos jogos, é bom a gente deixar isso claro, né? Porque também, claro, foi o que o Felipe Luiz falou lá no começo do ano. Não dá pra jogar bem todo jogo. Agora, se a gente for pegar os únicos 2 jogos, né, que o Felipe Luiz não teve uma boa atuação, foram as 2 últimas vitórias, realmente, contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, que o Flamengo tinha obrigação de jogar melhor, mas, repito, criou mais, perdeu gols e não foi muito ameaçado, tirando aquela chance no final do jogo ali, que realmente foi uma chance bizarra do Deportivo Táchira. Hoje, contra o Vitória, mais uma atuação que não foi muito boa, mas criou mais, perdeu gols e não foi ameaçado pelo Vitória. Até no gol. Foi um chute com desvio, claro, deu sorte ali o Wellington Rato, saiu o gol. O que eu quero dizer, ô Piperno? Que contra o Internacional, o Flamengo fez um segundo tempo brilhante. Foi um massacre do Flamengo no Internacional no segundo tempo. Só que, de novo, caiu no seu grande problema, na minha opinião, perder gols. Perdeu gol, Juninho perdeu gol, Luiz Araújo já perdeu chances claras. Também no jogo contra o Deportivo Táchira. O que eu digo o Flamengo realmente nos últimos 2 jogos caiu, mas segue sendo sempre melhor do que o adversário, Piperno. E outra, 27 jogos sem perder é jogo pra caramba. E pra quem tenta desculpinha, não, carioquinha. Primeiro, Felipe Luiz chegou no fim do Campeonato Brasileiro, fez vários jogos complicados. Felipe Luiz pegou Corinthians e Atlético Mineiro nos mata-matas da Copa do Brasil. O Corinthians com um jogador a menos por 66 minutos. Passou.
O Atlético Mineiro atropelou nos 2 jogos, jogou melhor nos 2 jogos. Então não é dizer que é o Flamengo do Carioquinha, não. Jogou no Carioquinha contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão e ganhou, que foi contra o Botafogo. Jogou no Campeonato Carioca contra o Fluminense, que foi campeão da Libertadores há pouco tempo. Então, muitos tentam desmerecer falando que as vitórias vieram no Carioquinha. Mas não, Piperno. Já vem desde o ano passado e é um trabalho, por enquanto, muito bom, né? Não mostrou o mesmo futebol, mas não foi ameaçado e perdeu chances hoje. Espilhado, um abraço aos colegas. Não, e assim, é claro que vai enfrentar adversários cada vez mais difíceis. Primeiro porque o Campeonato Brasileiro, ele é infinitamente mais complicado do que um campeonato estadual. O nível técnico é muito maior. Segundo, o Flamengo do Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro do ano passado, naquele finalzinho, era uma novidade. Até porque os Flamengos anteriores eram times ou muito apáticos ou bastante irregulares. Tite, Sampaoli, enfim, Paulo Souza. Só houve aquele bom período do Dorival, mas assim mesmo já foi um recorte de tempo um pouco menor, né? Aliás, você falou uma frase que me pareceu assim, nome de crônica do Nelson Rodrigues. A frouxidão do Adenor, né? Foi como você abriu lá o programa, né, Flávio? Aqueles nomes, nomes antigos que o Nelson Rodrigues escolheu. A frouxidão... Era um Flamengo frouxo, Piperno. Era um Flamengo frouxo. Não, é que você falou. Eu não vejo um Flamengo frouxo, covarde. É que você falou, o frouxo do Adenor. Eu lembrei, falei, puxa, parece coisa, né, do nosso grande cronista. Mas o fato é que... então, assim... veja, eu também gosto de ver futebol muito bem jogado e o Flamengo se propõe a jogar bem. É que do outro lado tem um time que não deixa. E vai ser assim na maioria das vezes nesse Campeonato Brasileiro. Ninguém vai se escancarar contra o Flamengo, porque sabe que até por conta da nova configuração tática do time e das individualidades, o time que se abrir todo contra o Flamengo, ele vai correr muito risco. Da mesma forma que o Internacional, por exemplo, é um time que encaixou. E veja, só para traçar um paralelo com o que acontece fora do Brasil. Hoje, talvez, na Europa, o time que esteja jogando melhor futebol seja o Barcelona, que ontem sofreu muito, empatou num jogo duro contra o Betis e o Barcelona jogando em casa, porque o adversário também tomou todas as precauções. Então, o Flamengo vai ter que se acostumar a isso. E veja, na reta final do Campeonato Carioca, embora o Flamengo tenha sido campeão indiscutível com todos os méritos e tal, os 4 últimos jogos já foram partidas complicadas, os 2 contra o Vasco e as 2 finais contra o Fluminense. Repito, o Flamengo mereceu com folga o título, mas nenhum desses 4 jogos foi fácil e em nenhum deles o Flamengo conseguiu, de fato, impor a enorme superioridade que ele tem. Ele jogou melhor, mas não foi aquela coisa avassaladora, porque do outro lado estavam equipes que se preocuparam em não deixar o Flamengo jogar. Mas eu insisto muito no que eu disse hoje na primeira edição do nosso Canelada. É um momento em que o importante é pontuar, assim como na Copa Libertadores, venceu fora, tá lindo. O importante é ganhar, até para, quem sabe, na 4ª, 5ª, 6ª rodada, aí sim poder poupar, poder administrar melhor essas 2 competições que acontecem simultaneamente e que são extremamente difíceis, né? Né? E aí, Raí, a gente tem que falar também, né, depois desse jogo do Flamengo, que os experientes é que decidiram, né? Cebolinha perdeu o gol no começo da partida, o próprio Gerson teve uma chance boa também no primeiro tempo, que teve uma boa defesa do goleiro, tiveram outras oportunidades, mas sempre o Bruno Henrique decisivo. O Bruno Henrique é o que eu falo, o rubro-negro, o flamenguista, ele tem que reverenciar muito o Bruno Henrique. Bruno Henrique foi poupado, Bruno Henrique não começou jogando, ele entra e ele faz o gol da vitória, porque eu sei que está no começo do Brasileirão. Hoje eu até debati isso com o Piperno, com o Mauro César Pereira, mas é só o começo. Só que Brasileirão, a mesma rodada que a primeira rodada, ela conta a mesma coisa que a última. A segunda rodada, ela conta a mesma coisa que a penúltima. Então é muito importante o time não começar
sem aquele arranque no começo do Campeonato Brasileiro. Que foi o que eu falei. Hoje o Flamengo já poderia ficar para trás do Internacional, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que são, para mim, o Atlético Mineiro ficou até para trás, né? Que são, para mim, aqueles times que vão brigar com o Flamengo até o final. Eu acho que esses 3 vão brigar até o final. E aí, Bruno Henrique decide. E outra, que lance, eu mesmo critico muitas vezes o Arrascaeta, e eu falo aqui, é um jogador fisicamente muito abaixo do restante do time do Flamengo, é um craque, mas fisicamente ele está muito abaixo ainda. Agora, lance de gênio hoje, Raí. Só um craque que daria uma finalização como aquela, porque ele viu que ele estava em cima da bola, ele não poderia arrumar o corpo, senão a marcação chegaria. Ele vê a posição do goleiro, ou seja, ele percebeu tudo. Ele percebeu que a marcação estava chegando, ele percebeu que ele não teria como tomar distância para finalizar ou virar o corpo, e ele percebeu onde o goleiro estava. É o gol do gênio, aquele gol de biquinho do Arrascaeta, né, Raí? Boa noite, Pilhado. Abraço pra você, pro Piperno, pro Flávio e pra quem tá em casa nos acompanhando também. Foi um golaço do Arrascaeta, né? E você citou bem aí a questão do biquinho, né? Que ele vai mapeando tudo ali numa fração de segundos. Mas antes também, ele recupera a bola, né? Uma pressão dele com o Plata, ele retoma. Aí a bola fica meio dividida, vem 2 jogadores do Vitória e com um toque de calcanhar ele sai no meio dos 2. E aí ele consegue entrar na área e dar o toque de biquinho pra fazer o gol. Eu até achei boa a atuação do Flamengo, bem melhor do que no meio da semana, né? E a questão ali, na minha visão, né, para que o Flamengo não conseguisse construir antes o resultado, foi a mesma do jogo contra o Inter, a falta de eficácia. Se a gente olhar para o primeiro tempo, o Flamengo teve a chance do Gerson, que foi a primeira finalização que o Lucas Arcanjo pegou, a chance do Cebolinha, que ele cabeceia para fora, a chance do Juninho, que ele sai na cara do gol e chuta para fora, depois o próprio Juninho bate uma bola de fora da área do travessão. Então, só no primeiro tempo, o Flamengo teve 4 chances de abrir o placar. E, de novo, foi um time que não conseguiu ter eficácia nesse sentido, né? E até o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso lá na estreia contra o Inter. Aparentemente vai ser hoje de novo, né? Porque se o jogo ficou de alguma forma apertado, foi porque lá no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu marcar os gols. Mas produziu para isso, né? Eu acho que essa é a notícia positiva. E é claro que nesse cenário, né, o retorno de um Gerson, o retorno de um Arrascaeta, dão um ganho muito grande pro time, né? O Gerson fez um jogo muito bom. O Arrascaeta até tava ali meio sumido um pouquinho do jogo, né? Mas fez uma jogada espetacular e marcou um golaço. Então o ganho, né, para o Flamengo na articulação das jogadas, na criação de lances perigosos, é muito grande com o retorno desses jogadores. Mais adiante vai ter o Pedro aí já com uma previsão de ser relacionado. Então o Flamengo tende a ganhar muito com esses jogadores, reforços entre aspas, né, jogadores que estão no elenco, mas que vão retornando aí de um período de inatividade. E sobre vencer nesse início de campeonato, fundamental, porque senão você também pode começar a perder um pouco de conexão com outros, né? O Palmeiras já ganhou, o Inter ganhou também, então já seriam 2 times ali daqueles que a gente projeta que vão brigar pelo título com 4 pontos. E o Flamengo, se tivesse tropeçado, com 2. Então é fundamental nessa disputa que vai se desenhando entre esses 3, muito início ainda, mas a perspectiva que a gente traça é que esses 3 possam disputar o título do campeonato, segui-los de perto é fundamental. E o Flamengo conseguiu com essa vitória, com o brilho também do Bruno Henrique no final, entrando e marcando um golzinho com posição de centroavante, né? Ele entrou para ser o homem mais avançado, ainda junto com o Juninho, depois o Juninho saiu, mas ele fez muito bem a de centroavante, e eu até acho, isso é um papo para depois, que ele pode se adaptar muito bem numa dupla com o Pedro. Pilhado. É impressionante o quanto o Bruno Henrique decide, né? Eu mesmo, e eu repito, falava, renovar com um cara de 33 anos por 3 anos, eu não renovaria, e não volto atrás do que eu falei. Eu renovaria por 2 anos com o Bruno Henrique, mas por 3 não, e poderia ter errado, porque pelo que eu tô vendo do Bruno Henrique agora, eu acho que eu errei. O cara segue sendo o jogador mais decisivo do Flamengo. O cara segue sendo aquele jogador que joga nele, ou ele tá numa disputa de bola, ou quando ele entra em campo, ele é aquele cara que a gente costuma chamar de iluminado, né? A bola sobrando para ele. Então, o Bruno Henrique hoje, se eu tivesse falado hoje, se eu fosse perguntado, tem que renovar por 3 anos, eu diria que sim. Porque lá atrás ele tinha voltado de uma lesão séria, lá atrás ele não jogava um bom futebol porque estava voltando a ganhar ritmo, e eu pensava, será que ele vai voltar a ganhar ritmo com 33 anos? E é aí que eu falo da dedicação de jogador. É aí que quando eu critico algumas vezes o Neymar e as pessoas ficam chateadas comigo, é o que eu falo, o Neymar tem a idade do Bruno Henrique.
É uma idade que o jogador tem que focar muito. É uma idade que o jogador tem que se dedicar, tem que ser muito disciplinado. E o Bruno Henrique conseguiu isso. Por isso que eu falo, o Neymar teria que ser da mesma forma. O Neymar teria que ter a dedicação que o Bruno Henrique teve na volta de lesão. Não se preocupar em eventinho, não se preocupar em nada. É treinar, é reabilitação, é fisioterapia. E olha o que esse Bruno Henrique consegue com 33 anos, gente. E eu digo uma coisa, tá? Eu tô vendo a tabela do Campeonato Brasileiro. Para mim, os 4 clubes que eu coloco como postulantes ao título brasileiro, eles têm a mesma pontuação hoje. O Raizinho falou do Inter, do Flamengo e do Palmeiras. Eu coloco o Botafogo também. Porque pelo que eu vi do Botafogo no primeiro jogo contra o Palmeiras, jogou melhor fora de casa contra o todo-poderoso Palmeiras, e pelo que eu vi do segundo tempo do Botafogo ontem contra o Juventude, esse time, se emplacar e com as contratações que fez, já começando a jogar, eu acho que o Botafogo briga pelo bicampeonato também, tá, o Flávio Prado? Então, hoje, Internacional, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que pra mim são os principais favoritos ao título, tem 4 pontos. Será que essa briga vai começar desde agora, Flávio? De um deles não deixar os outros distanciarem? É saber que tem esses 3 aí sempre ameaçando. Você concorda que essa também vai ser a briga pelo título brasileiro? Pilhador, é tudo uma questão de você administrar corretamente